Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. O Viver Mais está no ar e hoje a gente tem a alegria de receber Ana Sueli. Seja bem-vinda ao Viver Mais. Bom, Sueli, você disse que está só nesta empresa, né, na Três Corações, há 23 anos. Quais as mudanças assim mais visíveis que você pontuaria quando se fala em mercado de trabalho? Bom, exatamente quando pessoas, quando se trata de pessoas, as pessoas precisam de referências. Ao longo da história tem sido assim. E a maior mudança, até falando nos líquidos, é que o mercado se tornou líquido também, como pensar das pessoas. Nós vivemos hoje num mundo de liquidez, Com certeza, de fluidez. em todas as áreas, né? Sim. E o que é referência para as pessoas? O que é referência para os jovens, né? E que também o que é referência para as pessoas ditas da maioridade dentro de uma empresa. Quais são as referências? Quais são? Quando você fala referência, por exemplo, se eu entrego um currículo, você vai ver quem está me indicando? A referência é isso? Não. As referências, exatamente qual o significado, qual a lógica daquele emprego, daquele trabalho, daquela entrega. Nós temos que ter referência por que entregamos, o que entregamos, mas a referência que eu falo é quais a referência, por quê, qual o propósito, que é tão falado hoje, qual o propósito, qual a lógica daquilo e o que aquilo me emociona, enfim, qual o significado também. Então nós estamos num tempo de fluidez e liquidez, num tempo digital, mas nós estamos também num tempo, como ser humano que somos, que precisamos de referências. O ser humano, ele é esse paradoxo, esses dois lados. Ele precisa dessa fluidez para crescer, para se expandir, mas precisa também de referências, de lógica, de significados e de emoções, né? Então, assim, quais são as referências? Então, ao longo desse tempo, o maior... Essa foi a principal mudança? Principal mudança. Uhum. E a principal mudança, ao longo desse tempo, eu tenho visto a questão do digital entrar nesse mundo digital. Quem não se insere no mundo digital pode se considerar fora do mercado de trabalho, Sueli? Não. Não? Não. A inclusão digital é um fator importante para a comunicação, para trabalhos, temos que trabalho à distância, para encurtar distâncias entre as pessoas também. Não é que essas pessoas vão estar fora do mercado de trabalho. Sim. Mas eu diria que o pensar digital, ele é tão ou mais importante do que a inclusão. Muitas vezes você não está numa rede social, não opera algo na mão, um equipamento, mas você tem um pensar digital. Você entende como a linguagem, como aquilo é importante, até para conversar com as pessoas que estão nesse mercado, nesse trabalho, nessa lida. Certo. Então, Sueli, com todas essas mudanças, eu sempre bato aqui nessa tecla, a gente sabe que o Brasil a população está envelhecendo. As empresas precisam também se reinventar para absorver esse novo profissional. Você vai já falar sobre isso, porque hoje aqui no Viver Mais, a gente vai receber também um especialista na área de medicina de emergência, Dr. Frederico. O Ceará é pioneiro nisso aí. O Ceará fundou a segunda residência médica de emergência do Brasil. Bom, Sueli, o grande questionamento é: a pessoa se aposenta, né, completa 50 anos e acha que o mercado não vai mais absorver isso. Você, com a sua experiência, com as suas especialidades, as pessoas com mais de 50 anos, elas podem voltar ao mercado de trabalho? Sim. Há mercado para isso? Claro, há espaço? Há um amplo mercado, há espaço. Nós temos a questão das mentorias. O que é mentoria? O que é mentoria? Não é? Os jovens precisam de orientações. Nunca o jovem nunca a humanidade teve tanto acesso a informações,
a conhecimento. O jovem, então, nasceu dentro desse ambiente. Mas esse jovem precisa de mentoria, precisa da experiência, do ensinar, das histórias contadas. Isso é muito belo, né? O contar a história, o passar conhecimentos através de histórias. O contar histórias é mágico, exatamente, pela experiência de quem viveu, não com aquele saudosismo, mas qual foi aquele comportamento daquela situação na época daquela história, daquele acontecimento. Para perceber as mudanças, sim. Né? Por exemplo, uma empresa americana abriu uma loja no México, onde ela contratou todos os funcionários acima de 60 anos. O Ceará está preparado também para receber esse conhecedor, esse contador de história, com toda a sua experiência? O grande receio de quem está envelhecendo é não ter mais espaço para trabalhar. O que você diz aí para os nossos telespectadores? Eu acho que não só o Ceará, né, mas o nosso Brasil, ele precisa fazer um dever de casa, né, com esse jovem acima de 50. Adorei o jovem acima de 50. Ele precisa precisa fazer esse dever de casa. No Ceará isso é mais forte, porque se você está no eixo no Sudeste, Sul, São Paulo especificamente, sim, já aconteceu uma revolução. A roda já girou umas 2 vezes. Então, nós encontramos esse jovem com maior espaço para mercado de trabalho, esse jovem acima de 50, 60. Sim. No Ceará, isso está se dando agora. Né? Está se dando agora. Essa roda começa a girar agora. Então, por exemplo, eu tenho mãe, tias, que elas durante sua vida foram donas de casa, mães, avós, e elas vão estar numa terceira idade, numa maturidade um pouco diferente da que eu vou vivenciar. Então, essa jovem da minha geração, elas forçarão a curva para essa entrada de trabalho. E socialmente e empresarialmente é possível. Isso é o que nós chamamos o reposicionamento de carreira. Você termina uma carreira, começa outra. Outras pessoas entram na universidade, começam a estudar novamente. Né? A aposentadoria não é o fim, não é o termo da jornada. Né? Conheço pessoas que começaram a fazer gastronomia com 62 anos, né? E tem espaço, como você falou, dentro de uma cafeteria, dentro de um restaurante. Né? Existem também outras profissões, né? Outras que surgem na nossa sociedade. Né? Nós temos outros tipos de ensinar, outras professoras. Nós temos professoras não só nos colégios, em instituições formais, mas nós temos espaço de aprendizagem, né? que proporcionam o abraçar esse novo jovem de 60 anos. Novo jovem, ela está se referindo a 60 anos. Eu estou conversando aqui com a Sueli Alves, é administradora de empresas, lida com pessoas, recruta profissionais para o mercado de trabalho. Eu quero conversar no terceiro bloco não com a empresária, não, com a pessoa, com a mãe, com a avó, que você disse que para saber como é que você dribla tudo isso. Pode ser? Ok, ótimo. A gente vai tomar um café. Contar uma história. Então, no próximo bloco, a gente conversa com o doutor Frederico e depois volta o nosso bate-papo aqui com a Sueli Alves. Já já a gente volta. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. O Viver Mais já está de volta e nós vamos conversar agora com o Dr. Frederico Arnaud, ele que é presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Dr. Frederico, seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Muito obrigado, agradeço muito o momento, a gente poder vamos fazer o brindar, esclarecimento. Vamos brindar a vida. Bom, doutor Frederico,
Fortaleza sediou o 6º Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência. Esse é um assunto relativamente novo. Como é que a gente pode pontuar, esclarecer para o nosso telespectador a importância de um profissional médico especializado em emergência? Esse congresso veio, primeiro, para fazer essa divulgação. O Brasil, a partir de 2016, passou a ser igual a mais de 100 países no mundo que já tinha a medicina de emergência como uma especialidade médica. O que é isso? Quando você vai a um cardiologista, o cardiologista é um médico especialista nas doenças do coração. Sim. Pneumologista, e assim as várias especialidades médicas. Quando você vai numa emergência, ainda hoje no Brasil, lá estão alguns recém-formados e várias outras especialidades que não tiveram um treinamento formal para fazer esse tipo de atendimento nesse ambiente. Específico para cada situação, isso, né, doutor? Então agora isso muda, né? Nós vamos ter no Brasil um médico emergencista, ou seja, aquele médico que faz um treinamento, uma residência médica, que no Brasil passa a ser de 3 anos, mas no mundo afora varia de 3 a 5. E vejam, tem países tão rigorosos como a Nova Zelândia, que a residência médica chega a ser 7 anos. Para ser um médico de emergência. Para trabalhar na emergência, ele faz uma residência de 7 anos. Nossa. Muito maior, inclusive, do que a própria graduação, que são 6 anos, igual a nossa. Então, chega agora um médico que vai assumir o papel nesse ambiente, né, isso nós sabemos, caótico, difícil, tanto o papel de atendimento qualificado e humanizado, como também para tentar mudar, né, essa visão que nós temos hoje de emergência, que a gente vê nas mídias, né, lotada, dificuldade de fluxo, de coisas de infraestrutura. Muitas mortes que acontecem nas emergências em geral podem ser evitadas quando você tem um profissional qualificado, né, um profissional que foi treinado intensivamente para atender aquelas patologias. Geralmente são patologias que põem em risco de morte às pessoas. Então, a partir de agora, tem um profissional que vai passar 3 anos estudando, treinando, vai ver aquelas coisas repetidamente. Eu sempre pergunto assim, quando você vai se operar com um cirurgião, você se opera com um cirurgião que fez 100 vesículas, 1000 vesículas, ou que alguém que fez 1 ou 2? Com né? que fez mais, a gente se sente mais. mais segura, então, né? Exato. Então nós teremos agora esse médico que vai ver essas patologias repetidamente, vai treinar as habilidades manuais dos procedimentos que salvam vida. Então, assim, é uma mudança muito importante, né, para a categoria médica, para o sistema de saúde. E para os pacientes. E principalmente para os nossos pacientes. Existirá um profissional específico para atender a emergência dos idosos, dos velhos? O senhor acha que isso é importante? Importantíssimo, e cabe muito bem dentro desse perfil que você está falando. O médico emergencista, ele estará habilitado para atender, fazer esse atendimento até dos extremos, né? Tanto do mais jovem como do mais idoso. Já que a gente está falando do perfil do paciente com mais de 60, de 70, onde as quedas são mais comuns, né? O senhor concorda com isso? Sim. Então, no caso, doutor Frederico, se eu tenho uma pessoa idosa, velha, dentro da minha casa, e esse idoso sofre um acidente, cai, como eu devo me comportar? Hoje nós temos o sistema de emergência, tem um sistema chamado pré-hospitalar, né? Que no Brasil o seu maior representante é o SAMU. Então nós temos que acionar o sistema pré-hospitalar, levar para o hospital e aí fazer o segundo atendimento lá no hospital. E nesse congresso que aconteceu agora em setembro, doutor Frederico, qual a grande inovação, que a partir daí, qual o próximo passo? O congresso foi muito importante porque lá nós discutimos a medicina de emergência em todas as suas nuances. Desde o ensino na graduação, desde a pós-graduação, que é a residência médica, a gestão, nós temos um problema brasileiro de gestão, e na emergência muito mais grave ainda, né? As novas técnicas, né? As novas habilidades, o ensino em si, a metodologia de ensinar para esse profissional, que é um pouco diferente. Ele vai poder fazer essa especialização aqui em Fortaleza mesmo, ou o médico profissional ele vai ter que se deslocar para... Essa foi a sua pergunta mais maravilhosa. Por quê? Porque o Ceará é pioneiro nisso aí. O Ceará fundou a 2ª residência médica em emergência do Brasil. Olha que interessante. Né? A primeira foi fundada em 96
no Rio Grande do Sul, foi a primeira do Brasil, e a segunda do país foi em Fortaleza, em 2008. Nós, inclusive, nesse ano, estamos comemorando 10 anos de Residência Médica e Medicina do Brasil, que é e será um exemplo para todo o Brasil. Então, quem precisar ir para a emergência, eu espero que ninguém, já pode ir assim de forma mais tranquila, que nós já temos profissionais especializados para amenizar as dores dessas pessoas. Nós teremos no futuro bem próximo, né? Nós estamos trabalhando, nós já estamos hoje com 150 residentes em todo o Brasil. Eu gosto sempre de dizer, todos nós temos algumas certezas na vida, uma que vai morrer. Sim. A outra é que você vai na emergência um dia, ou você não, com eu sua não quero família, ou amigo. Ah, tá. É quase certo isso, que a gente vai um dia passar pela emergência. Eu quero ficar bem velhinha, doutor Frederico, mas agora eu até me sinto mais tranquila, já que os profissionais que estarão lá estarão mais treinados para nos lhe atender. Com certeza, com Maravilha. mais qualidade. E é o que nós vamos ter nos próximos 20 a 30 anos. É um crescimento exponencial, a procura, o treinamento, e realmente vai ser uma mudança muito importante para a medicina do Brasil. Obrigada, doutor Frederico, em trazer notícias tão boas aqui para os telespectadores do Viver Mais. E volte sempre com essas boas notícias, viu? Obrigado. O Viver Mais volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo da sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. De volta com o Viver Mais e retomando aqui a nossa conversa com a Sueli Alves, ela que é administradora de empresas, diretora de recursos humanos da Três Corações, e vamos brindar a vida, esse momento. Que alegria, que emoção. O café é aquela bebida do momento. Bom, no primeiro bloco eu falei aqui com a Sueli sobre as mudanças no mercado de trabalho, se o mercado está preparado para absorver os jovens de mais de 60 anos, usando aqui uma linguagem da Sueli, você falou que sim. O que é que mais a gente tem que guardar na memória sobre essas mudanças no mercado para os jovens de mais de 60, Sueli? No primeiro bloco, nós falávamos em referências. E referência significa o reposicionamento da sua rotina, das suas atividades e um novo significado também. Reposicionar tem a ver com estrutura, com rotina, com agenda. E significado tem a ver com a emoção que é colocada naquilo ali, com a motivação. Por que eu faço aquela nova atividade? Por que eu tenho aquela nova rotina? Então, nós estamos falando em dois lados, que o ser humano é essa dialética, é esse equilíbrio, é essa balança, ele tem esses dois lados. Nós estamos falando de uma estrutura, de uma rotina, de um concreto, do que eu vou fazer e como eu vou fazer. E do outro lado, o que eu chamo de significado é por que eu faço aquilo. Né? Este equilíbrio, ele vai lhe dar perspectivas e expectativas. Seja para o jovem cronologicamente de 20 anos, de 25 anos, ou seja para esse outro jovem de 60 anos, de 55 ou de 70 anos. Por exemplo, nós temos um jovem de mais de 70 anos que trabalha nas nossas empresas. Sério? Sim, claro, mais de 70, nós temos até 80. Tem funcionário sim, com 80? Sim. E na qual as atividades dele, a função dele foi reposicionada. Então nós temos exemplo do seu Ronaldo, que era provador de café, e hoje ele atende o serviço de atendimento ao consumidor. Então, se você é um consumidor, você tem um problema, ele vai na sua casa com aquela experiência de quem sabe fazer café, de quem sabe conversar com a pessoa de casa, com o consumidor ou com a dona de casa.
Nós temos outro caso, assim, carinhosamente, eu gosto de contar essa história, Ian, Sim. que é do seu Nilson. O senhor Nilson, ele trabalha, ele não está aqui no Ceará, está em Minas Gerais, mas o seu Nilson foi motorista durante quase que a vida toda. E hoje, ao contrário daquele primeiro fato que eu falei do seu Ronaldo, ele é provador de café. Ele deixou as estradas, de 80 anos já não é adequado que se tenha estradas no trânsito, e hoje ele está no laboratório ensinando ao jovem a como provar esse café. Ele foi, claro, obviamente, ele foi treinado para isso. Não foi descartado pelo Não. fato de ter 80 anos. Não, o senhor não dirige mais, então não serve mais para a empresa. Descobrir outras possibilidades, né? Esse é o seu papel, né? Exato. Sueli, também. É o meu papel e da cultura da empresa. E esse trabalhador, esse colaborador da terceira idade, na realidade em que vivo, na Três Corações, o que acontece com ele? Né? Vou contar uma história aqui rápida. Ele vai, com toda a sua jornada, do seu dia a dia de trabalho, e ele chega ao momento onde ele diz, eu quero me aposentar e eu quero sair da empresa, quero fazer outra coisa em outra área, em outra instituição, ou autônomo. Esse colaborador, ele recebe no final um crachá de aço. Nós temos, como a maioria das instituições, um crachá. E esse crachá ele vai mudando de cor ao longo da nossa permanência na empresa. E no final, quando eu decido sair, já estou com 70, eu quero me aposentar, dar aulas em outras atividades, outra área, como a Ian bem falou aqui. Ele recebe o crachá de aço, com o nome dele, com as informações sobre ele, e aquele crachá dá direito ao acesso em qualquer unidade da Três Corações pelo Brasil. São várias unidades. E ele pode entrar a qualquer hora para passar o dia dentro da unidade e viver a saudade. Né? E contar suas histórias aos jovens, às pessoas que estão lá. Que legal, tá vendo? É possível se reinventar, é possível estar no mercado de trabalho. E o Viver Mais ainda é novinho, fez 1 ano, agora em agosto. Parabéns. Sueli, Precisamos dessas iniciativas, precisamos desses exemplos e dessas histórias, com força, com firmeza, né? Parabéns pelo seu trabalho. Agora eu quero saber da Sueli, sem estar à frente das atividades obrigatórias de trabalho. Você se cuida como? Você está preparada para essa longevidade, Sueli? Eu arrisco dizer que sim, mas é uma conquista diária, né? Da minha experiência em minha vida, o primeiro ponto para essa preparação é a alegria, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma alegria. Meu DNA é de alegria. Né? Eu tenho uma alegria nata e eu acho que é o melhor que eu posso entregar às pessoas, né? A alegria, a gratidão e sempre uma perspectiva, uma expectativa, né? E, assim, esse é o primeiro ponto. Certo, mas você externamente se cuida para envelhecer bem, para estar sempre em atividade? Sim, agora vamos ao concreto, né? Ao concreto. Claro que nós somos as duas coisas. Me cuido, né? Claro que eu até deveria ter começado mais cedo. Eu estou me cuidando mais agora, porque para estar plena aos 60, aos 70, aos 57, que é a minha idade, eu deveria até ter começado um pouco antes. E o que eu faço hoje, né, para viver plenamente essa idade, né? O exercício precisava até ser mais assídua, mas eu faço o meu exercício, já comecei com danças, já fiz até uma arte marcial, caminhada. Depois, se tiver oportunidade, eu te conto a história da arte marcial. Tá certo. E a alimentação, né? Eu sou um bom garfo, gosto de comer bem, certo? Gosto bem e como bastante. Mas com qualidade, mas sem excesso. Sem excesso, né? E o comer você aprende, né? Existem os profissionais que nos ajudam e existem as pessoas também que nos ajudam, né? A esses bons hábitos, a essas boas práticas, né? E há que também
que você conhecer o seu corpo, né? Hoje é uma conquista diária, como eu falei inicialmente. Eu vou conhecendo mais e mais meu corpo, aquilo que se diz alimentos inflamatórios, que existe A alimentos... maturidade nos permite uma série de vantagens, que aqui, Sueli, eu sempre falo das dores e as delícias do envelhecer, Sim. mas a gente tem que potencializar as delícias, né? Exato. E na consciência que você não é uma garota de 20 anos. Então Exatamente. eu gosto de doce, mas eu sei que se eu abusar no doce, no outro dia eu vou ter dores nas articulações. Né? Então você vai se conhecendo o que é que pode e o que é que não pode. E o que é do seu hábito também. Né? Se a tapioca me faz bem, porque Vamos eu não comer tapioca, comer a cafezinho. tapioca com café, certo? Isso é melhor do que o pãozinho, né? Que fruta que eu me adapto melhor. Então você tem que dar essa parada de atenção ao que lhe faz bem. Se você sabe que aquilo não faz bem, por que se matar? Por que diminuir anos de sua vida? Olha, as delícias da maturidade é ter esse autoconhecimento. Sueli, a gente conversaria muito e muito mais com a sua experiência de passar essa questão de que é possível se reinventar, de estar no mercado de trabalho, fazer o que se gosta e principalmente essa alegria que você disse para a gente ter uma longevidade saudável. Você está nas redes sociais? Está antenada com as redes sociais? Eu não sou um bom exemplo de redes sociais. Eu estou no Instagram, a Ana Sueli. Pronto, pode te seguir, né? Pode me seguir, eu não tenho muitas publicações, eu não sou um bom exemplo de redes sociais, não. Mas tá podem lá. me seguir, que será um estímulo a publicar minhas histórias. Olha que sou uma boa legal. contadora de histórias. Maravilha. E você sabe que o Viver Mais também está nas redes sociais. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Siga a gente também, tá aí o meu Instagram, Facebook. Dê sugestões para a gente bater papo e trazer sempre pessoas interessantes aqui, como a Sueli Alves. Foi uma alegria conhecer você, grandes ensinamentos e viva a vida. Vamos brindar. Viva a vida, Viva a Ian. vida. Vamos viver mais com Alegria, alimentação, exercício físico e o espiritual. E muita alegria. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Tchim, tchim. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.